tudo bem? E aí, já estudaram tudo? Então, eu trouxe aqui uma listinha de coisas que estão me perguntando para responder aí para vocês e falar para vocês irem tranquilos e fazerem boa prova na segunda. Tá? Então, assim, ó, tudo que vai cair foi falado em aula, não tem nada do outro mundo, nem rodapé de livro, nada disso, tá? Dica: leia os enunciados, eu acho que eles estão bem claros, e marque uma alternativa de 4. São 4 alternativas, você vai marcar ou a correta, ou a incorreta, ou o que estiver pedindo no enunciado. Então, leiam atentamente que vocês conseguem, tá? Outra pergunta: quanto vale a prova? A prova vale 4 pontos. Um ponto quase todo mundo já ganhou aí, que foi das tarefas e da presença em aula. Então, se você foi nos 3 tutoriais, levou as 3 tarefas, você tem 1 ponto. Se você entregou as 3 tarefas, mas faltou um tutorial, nesse tutorial que você faltou, você ganhou metade da nota dele. Então, pouquíssima gente não está com ponto, a maioria está com ponto, tá? Outra pergunta aqui, questões do professor Altair. Então, são 25 questões, 22 são minhas e 3 são do professor Altair. As questões que ele fez foi daquela aula de processamento de amostras, como que é uma amostra de urina adequada, como que é uma amostra de sangue adequada. Então, ele ensinou para vocês os cuidados que a gente deve ter, e as questões estão simples. Então, como não contaminar uma amostra, isso que ele vai pedir, tá? Outra dúvida: se vai ter valores de referência na prova. Então, tem 3 casos clínicos só, pessoal, e não tem valor de referência porque eu só coloquei exame laboratorial bem básico, que é o que vocês têm que saber. Então, tem lá volume globular, leucograma, plaquetas, e você tem que saber esses valores normais. Então, eu não pus referência. A outra coisa que tem no caso clínico é dados vitais. Então, valor normal de pressão, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, óbvio, você já sabe disso, e esse valor vai estar lá e você vai ter que definir com o teu conhecimento que você estudou. Em quase todas as aulas a gente falou desses valores, tá? Esses casos clínicos, eles vão ser de dengue, para classificar em grupo A, B, C e D, tá? Então, pelo que você sabe, os critérios de gravidade, os sinais de alerta, para você definir esse paciente em A, B, C e D e marcar a alternativa correta. Vai ter um caso clínico de sepse, para você classificar esse paciente com sepse e marcar a alternativa correta. E vai ter 4 opçõezinhas de dados vitais alterados, para você falar qual que preenche lá os 3 critérios do Quick Sopro. Então, tipo, tô dando questão de graça, mas é porque você tem que saber isso, é bem importante, tá? O que mais que vai cair? Várias coisas conceituais de fisiopatogenia. Então, fisiopatogenia da dengue, o que acontece, da lepto, da sepsis, como que eu diferencio essas 3? Conceito de herpes zoster, conceito de monolike, as doenças que causam, qual doença exantemática que tem vacina para prevenir, qual síndrome febril hemorrágica, icteohemorrágica que tem vacina para prevenir, tá bom? Sinais de alerta de dengue também tem questão conceitual, além do caso clínico. Então, às vezes, uma própria alternativa e questão responde outra se você prestar atenção. Uma questão de tratamento de sepse, uma questão de micose endêmica, uma questão de tuberculose. Outra pergunta que eu tive é: professora, tuberculose primária e secundária ou pós-primária, qual que é a diferença? Então, assim, pessoal, meu objetivo com relação à tuberculose é você saber o aspecto clínico subagudo barra crônico, que a fisiopatogenia envolve uma relação entre imunidade do hospedeiro e a bactéria. Na maioria das vezes, a imunidade ganha, então esse paciente vai controlar. No Brasil, quase todos nós temos contato com tuberculose uma vez na vida, e a nossa imunidade geralmente resolve. Então, todo mundo que tem contato, somente 5% vai fazer a tuberculose primária, que é uma pneumonia intensa, com febre, com vários focos de consolidação, que se tiver muito imunossuprimido vai disseminar e fazer a forma miliar. Então, isso acontece em só 5 a 10%, e geralmente é o paciente jovem que teve o primeiro contato com tuberculose. A maioria de nós tem esse contato no decorrer da infância, adolescência, início da vida, e a nossa imunidade controla esse processo, e algumas vezes calcifica e tem cura completa, em outras vezes essa bactéria fica latente e a gente está sempre vencendo, a nossa imunidade sempre vencendo, controlando o granuloma. Se algum dia alguém fica com imunossupressão, ou estresse, ou alcoolismo, ou desnutrição, ou HIV, várias coisas que podem ser fator de risco, essa tuberculose vence e o paciente vai ter daí a forma secundária ou pós-primária, que em algum momento circulou pelo sangue, mas geralmente vai ficar no próprio pulmão. Então, o mais comum é ter a infecção pós-primária no próprio pulmão.
Pode ser também que aquela primeira lesão inicial cicatrizou e ele se reinfectou. Então, a pós-primária ou secundária pode ser uma reativação ou uma infecção. Na prática, pessoal, a gente quase nunca vai saber, tá? A gente não sabe quando o paciente, se ele pegou de novo ou se reativou. Claro que se ele está tendo muito contato com bacilífero, pode ser uma reinfecção. Mas se ele não teve um contato recente, teve um contato antigo e baixou a imunidade e reativou, vai ser uma reativação. Então, na prática, a gente não sabe. Para mim, interessa que você saiba a clínica da tuberculose, que exame que pede para confirmar, quais são os exames que a gente confirma. Não é só exame laboratorial, então tem raio-x, tem clínica, tem anamnese completa, tem dados epidemiológicos, e o que você vai fazer para controlar a doença, tá? Então, é isso que você precisa saber. Acho que eu respondi tudo que tinha me perguntado. E aí, ó, dica, vai ter no final da prova esse gabarito aqui, que quem vai corrigir é um aplicativo de correção. Você vai colocar teu nome completo aqui e você vai escolher uma alternativa por questão. Tá escrito aqui como preencher, dou uma dica. Não leve uma canetinha de ponta fina que você vai ficar muito tempo preenchendo a bolinha. Tem que preencher a bolinha inteira para o aplicativo poder ler. Então, leve uma caneta de ponta grossa ou então uma canetinha dessas porosas, assim, preta, para você preencher a bolinha mais rápido. Senão, você vai fazer o gabarito correndo, pode errar. Então, a canetinha porosa, preenche rapidinho, você finaliza. Não pode errar, tá bom? Senão vai ser anulada a questão. Porém, se acontecer uma tragédia, você errou e não tem outra folha dessa, só tem uma folha dessa por prova, aí você escreve embaixo para mim dizendo qual é a correta, por que você errou, o que aconteceu. Que daí, se você tiver com uma nota muito baixa, a gente considere e conversa a respeito disso. Tentem preencher corretamente para não ter erro. Tá bom, pessoal? Então, boa sorte na segunda, vai dar tudo certo.